Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui nesse encontro de hoje, onde eu vou falar de como entrar no mercado imobiliário com baixo investimento e maximizar o seu lucro. Eu sou a Chay Campos, sou especialista em home staging e estou aqui atuando desde 2015 na área no Brasil, desenvolvendo inúmeros projetos de home staging e formando centenas de profissionais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Toda terça-feira nós fazemos aqui uma live trazendo um conteúdo relacionado ao mundo do homestage, para que você consiga atuar de forma profissional nessa área, se você quer construir um negócio de homestaging. Também, se você quer alavancar as suas vendas, as suas locações, entender de estratégias de homestaging, nós também trazemos muitas dicas e informações aqui nesse sentido. E se você quer ampliar, aumentar o seu patrimônio também. Então, sejam todos aí bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, que é como você vai entrar no mercado imobiliário com baixo investimento, maximizando o seu lucro através de técnicas de homestaging. Quem é novo por aqui, eu quero falar que no meu canal a gente tem inúmeros vídeos, tanto os vídeos de conteúdos quanto vídeos de tour em imóveis, onde eu mostro um pouquinho aí do meu trabalho. Se você for pesquisar aí nas redes sociais também, no Google, você vai encontrar muito dos meus trabalhos e muito dos profissionais que eu formei atuando aqui no Brasil. E sobre o tema de hoje, tá? Eu gosto sempre de trazer aqui uma visão de como eu enxergo o homestaging. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para quem é novo, para quem já me conhece. Preciso recapitular isso aqui também, eu acho que é sempre importante, sempre tem pessoas novas por aqui, então aguentem um pouquinho. E eu trouxe aqui algumas informações para que você consiga, com um investimento mais acessível, entrar dentro do mercado imobiliário. Então, vou preparar aqui a minha apresentação para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui. Não é este arquivo, não. Peraí, que eu fiz besteira aqui. Pronto, peraí. Pronto, já estamos entrando aqui na apresentação para te mostrar, tá? Como eu enxergo hoje o mercado, nosso mercado imobiliário, tá? Então vamos lá. Quando eu comecei lá atrás, né, eu estava querendo fazer uma transição de carreira, tava muito cansada, estressada do homestay, do design de interiores, que eu já atuava na área, e fui buscar algo que eu gostasse de fazer e descobri o homestaging. Comecei a me especializar, a estudar, aplicar de forma prática aqui no Brasil, e comecei a ter os meus primeiros cases de sucesso. Depois eu fui cada vez mais entrando dentro desse meio, e também comecei a atuar com reformas estratégicas focada em imóveis para investimento, imóvel para venda, imóvel para locação tradicional também. Então, a gente faz reformas completas e agora, em 2025, vamos começar também uma assessoria desde a parte da construção do imóvel, busca de terreno, construção do imóvel também. Então, a gente está cada vez, né, dando passos e se aperfeiçoando cada vez mais. E aí eu comecei, né, me especializei naquela época, comecei a captar os meus primeiros negócios, comecei a captar os meus primeiros clientes aí, construir o meu negócio de homestaging. E muitas pessoas vieram me perguntar o que eu estava fazendo. E foi aí que eu comecei também a dar os meus primeiros cursos e treinamentos na área. E vi que as pessoas se especializavam, captavam seus primeiros clientes ali, construíam o seu negócio e também, em seguida, começavam a investir em comprar imóveis, tanto para locação tradicional, quanto temporada, ou para venda, né? Para fazer a alavancagem. Porque quando você estuda o homestaging, você tem uma visão muito mais ampla e muito mais clara do mercado imobiliário. Isso faz com que você consiga entender, né, os prós e contras de cada imóvel e como você consiga ter uma visão além, uma visão maior do retorno de investimento. E já que você faz toda a parte de reforma e homestaging, quando se especializa aí nessa técnica,
você também consegue maximizar o seu retorno de investimento. E aí, isso acaba sendo um ciclo. Então, você investe nos seus próprios imóveis, você capta clientes, gera mais negócios, gera mais patrimônio. Para mim, hoje, a nossa escadinha do sucesso com home staging é essa. Me contem aí qual é o nível que vocês estão aí dessa escadinha, pessoal. Então, contando aí um pouquinho, né, de como entrar no mercado imobiliário com baixo investimento e maximizando o seu lucro, preciso também trazer aí quem eu sou, né? Por que hoje eu posso trazer aí esses conteúdos e falar um pouquinho dessa técnica, tá? Então hoje eu tenho a honra de ser reconhecida como a maior autoridade home stage no Brasil pelos meus inúmeros trabalhos e também pelas centenas de profissionais que eu já formei, tá? Tenho mais de 15 anos de experiência como design de interiores e ano que vem vai fazer aí 10 anos atuando como stagers, tá? Hoje eu sou mentora, professora e vice-presidente também na Associação Nacional de Homestaging, onde a gente fundou a associação para auxiliar e apoiar os profissionais hoje da área. Né? Uma das principais conquistas, já contribuí para a venda tanto meus quanto dos meus clientes, que somam mais de 32 milhões de valor de mercado, tá? Meus mentorados já alcançaram mais de 100 milhões em relação a vendas de imóveis, então se a gente soma quais são, né, o valor dos imóveis que foram vendidos através da técnica de homestage, a gente consegue um valor acima de 100 milhões. E hoje a minha empresa está focada em atingir uma meta de 500 mil de faturamento para 2024, e o objetivo do ano que vem é a gente dobrar esse faturamento. Então, a gente tem ali, em média, quase 50 mil de faturamento mensal só com homestaging. E a gente tem mais de 100 mil reais em acervo próprio da parte de imobiliário e peças decorativas. Eu descobri o homestaging lá em 2015 porque eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e quando eu pensei em trocar de área, fazer alguma coisa diferente dentro do que eu já atuava, conversei com ela, ela me falou do homestaging, aqui é uma foto da gente lá em Nova York. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando. Só que as coisas dos Estados Unidos não se aplicam aqui no Brasil. A gente tem a nossa forma de vender imóveis, nosso mercado imobiliário que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Então não tem muito como você importar uma técnica dos Estados Unidos ou da Europa para o Brasil. A gente precisa entender quais são os nossas nuances por aqui, o que nós temos de diferente, como a gente consegue trazer essa aceleração da técnica de homestaging para o Brasil e trazer uma nova visão para ela, que foi o que eu fiz. Então, eu desenvolvi aqui no Brasil uma forma que a gente conseguisse montar os imóveis que estavam vazios, através de imóveis cenográficos com custo mais acessível, principalmente para imóveis de padrão econômico, médio padrão. Então, hoje, até alguns imóveis mais de alto padrão, eu utilizo alguns desses, tá? Aqui é um vídeo curtinho para mostrar aí para vocês a montagem de um sofá cenográfico. Isso está lá no meu site, no site no meu canal do YouTube também. Então, a gente desenvolve uma linha de móveis cenográficos para a gente conseguir mostrar todo o potencial ali do imóvel. E por que eu trago essa técnica, tá? Eu quero reforçar cada vez mais que a gente precisa mostrar números e dados. Então, eu falo assim super fofinha, né? A gente mostra coisas muito bonitas, mas a nossa realidade é baseada em dados, em fatos. Então, quando a gente olha para o nosso mercado, para o nosso cenário, tá? Isso aí é uma pesquisa de 2021, mostrou que a renda média mensal dos 5%, gente, olha só, 5% mais ricos do nosso país é em torno de 10 mil reais, enquanto a renda média para estar entre 1% e acima de 28 mil, tá? E a maioria dos brasileiros, cerca de 90%, ganha uma renda inferior a 3.422. Então, mais de 90% da população ganha uma renda inferior a 3.400 reais por mês. Se a gente está falando de imóveis, comprar, reformar e vender, a gente precisa, vamos fazer um cálculo aí, ó, um imóvel de 300 mil reais, tá? Nós temos que ter uma renda familiar de 6.800 reais.
Então, a gente tem muitos imóveis econômicos, imóveis de médio padrão no nosso país e poucos, se a gente for ver, né, imóveis de alto padrão. Então, com os móveis cenográficos, eu consegui democratizar a técnica de homestage e mesmo imóvel mais simples, de 150, 200 mil reais, consegue implementar essa técnica e fazer com que esse imóvel venda mais rápido. Nós também trabalhamos com imóveis de alto padrão. Então, esse é um apartamento na faixa de 2 milhões, onde a gente desenvolveu um trabalho de homestage e utilizamos alguns elementos que são cenográficos também neste apartamento. A gente sempre tem que lembrar que quando eu falo de homestage, nós precisamos buscar o mínimo de investimento para trazer o máximo de retorno para esse cliente. Então, dentro do homestaging, eu venho trazendo uma visão diferente para o nosso país também, onde normalmente se fala, o homestaging tem que ser branco, neutro, despersonalizado, agradar o máximo de pessoas possíveis. E eu quebro um pouquinho disso, a gente está num país tropical, nós somos brasileiros, a gente gosta de vida, de cor, né, de alma nos imóveis. Então, acho que até faz sentido trabalhar, às vezes, com alguns tons ali mais neutros, mas eu sempre gosto de trazer cores para os meus projetos. E aí a gente utiliza desde esse projeto, por exemplo, que eu trouxe aqui, né, azul com vermelho, por exemplo, a gente utiliza, então, muitas cores dentro do nosso trabalho, mas sempre com estratégia, tá? Então, é sempre muito com estratégia o trabalho que nós realizamos de homestaging. E a gente precisa frisar também, tá? Que o homestaging é diferente do design de exteriores. A gente não faz uma decoração, a gente cria um cenário para que esse cenário atinja o nosso público-alvo. Então, esse é um projeto que tem lá no meu canal, onde eu faço um tour por ele, e dentro da minha mentoria Esteja de Sucesso, a gente traz, né, esse case ali desse apartamento, mostrando antes, o durante, o depois, como eu montei os móveis cenográficos, os arranjos também, como a gente fez a montagem dos arranjos, a planilha de investimento, quanto a gente investiu comprando as coisas para este apartamento, onde eu aluguei para o meu cliente. Então, nesse apartamento, tudo que está dentro dele é alugado e depois que vende, a gente retira todos esses itens, tá? Se vocês tiverem perguntas aí no chat, chamem aí, tá? Que a gente que a gente já vai responder todas as perguntas de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui a gente utilizou móveis reais, utilizamos também alguns elementos cenográficos, que já já eu vou mostrar, por exemplo, essa cozinha. Então, ela estava assim, né? Básica, uma cozinha grande, mas sem nenhum tipo de encantamento. Então, para cá, a gente trouxe um pouco de cor estratégico para o ambiente e trabalhamos aí com uma parte de mobiliário cenográfico, onde eu tenho toda a parte de armários também. Então, nesse caso, se a gente fosse fazer uma conta, o valor investido para desenvolver o homestage inteiro do apartamento, ele seria gasto só na cozinha, se fosse fazer um armário planejado. Então, faz muito mais sentido eu investir em uma parte cenográfica, uma parte de mobiliários reais e conseguir trazer esse encantamento para dentro do imóvel. Aqui é um outro quarto, antes e depois, tá? Vários detalhes. E aqui é a nossa suíte master, onde a gente tem ali uma cama também cenográfica, com caixas de papelão, e nós fizemos aí todo um trabalho para trazer esse encantamento. Então, o homestaging, tá? Ele também atua. O que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Dentro do homestaging, a gente precisa entender muito bem o nosso público-alvo para conseguir trazer elementos que vão diferenciar aquele imóvel. Neste caso, aqui eu trabalhei com cores mais fortes, porém cores estratégicas para sair daquele básico tradicional e para fazer com que esse imóvel se destacasse dentro do portal, já que a gente tinha um público ali, né, focado em jovens casais, era um bairro que tinha bares, restaurantes, né, com uma pegada mais descolada, então a gente conseguiu trazer aí um pouco mais de vida para
para esse imóvel. Então, a gente precisa sempre pensar com estratégia e fazer aí um estudo aprofundado desse nosso público-alvo. E foi desenvolvendo essas técnicas, ferramentas, estratégias que eu pude palestrar aí nos maiores eventos do mercado imobiliário, tanto relacionado ao nicho de corretores imobiliários como o Conecta Imob, quanto também nos eventos aí de leilão de imóveis que já reuniu centenas de pessoas. Inclusive, esse final de semana eu estava aí palestrando num evento que reuniu em torno de 1.000 pessoas ligadas ao mundo dos leilões de imóveis. Então, eu estou aqui trazendo esse conteúdo e, né, eu falo que eu sou a maior autoridade aí do homestaging no Brasil exatamente por conta dos trabalhos que a gente realizou e de tanto de informação que a gente trouxe aí para esse mercado. E aí, com essas minhas estratégias, a gente também, além de trabalhar com imóveis para venda, a gente também trabalha com imóveis para locação de temporada. Então, a gente tem uma gama vasta aí de serviços e trabalhos. O que eu posso dizer aqui para vocês é que tudo que é imóvel que vai ser comercializado, então, eu quero uma casa, eu moro numa casa e vou vender esta casa, esse apartamento. A gente entra com homestaging. Eu tenho imóvel para temporada, eu entro com homestaging. Eu tenho imóvel para locação tradicional, a gente também atua como homestaging. Eu, Chay, hoje não atuo com áreas comerciais, escritórios, lojas. Então, eu Chay, não faço homestaging para esse perfil de imóvel, mas para imóveis onde as pessoas vão viver, vão conviver ali no espaço, tá bom? Então, é um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve aqui, né, no Brasil, onde a gente traz essas estratégias para que vocês também consigam aproveitar. Lembra que eu falei da escadinha do sucesso? Então, essa escadinha, ela vem mostrando que a gente pode começar a atuar no homestay de forma simples, né, com imóveis mais econômicos, médio para padrão, e a gente também pode sofisticar atuando também no mercado aí de alto padrão. Então, a ideia aqui é mostrar que existe um potencial e que você precisa aí de ter clareza e precisa também de desenvolver um planejamento para que você consiga atingir os seus objetivos. O que acontece é que a maioria das pessoas acabam não tendo essa clareza, não tendo um plano, ou acabam sonhando demais e acabam se desestimulando e não tendo resiliência para continuar. Então, a gente precisa de clareza para começar neste mercado. E aí, eu gosto de trazer, tá? Sempre uma reflexão. E aí, a gente precisa colocar na mesa todos os prós e contras do que a gente está querendo fazer. Então, eu estou aqui hoje falando de homestaging. Qual é o objetivo de falar de homestaging, de trazer isso, de fazer realmente essa técnica, tá? Então, o que eu quero trazer no encontro de hoje? Como entrar no mercado imobiliário com baixo investimento e maximizar o lucro. O homestaging, eu vejo ele como uma porta de entrada para que você consiga ter os seus primeiros imóveis, ampliar o seu patrimônio de forma estratégica, de forma planejada. Então, quando eu falo de homestaging, a gente precisa entender que é uma barreira de entrada menor em relação a quero já comprar o imóvel para investimento. Eu tenho esse dinheiro para dar de entrada? Eu tenho dinheiro para comprar este imóvel? Até tenho, mas como é que eu vou rentabilizar? Como é que eu vou fazer uma reforma assertiva dentro desse imóvel? Então, eu entendo que o homestaging, você consegue dar este pontapé inicial e fazer esse planejamento. Se a gente tiver ali uma renda, né, a cada 3 mil reais de renda, você consegue financiar, por exemplo, 100 mil reais. Então, em valor de imóvel, né? Então, você consegue organizar a sua empresa, organizar o seu faturamento para que você se planeje de ter um imóvel lá na frente, tá? O que a gente precisa entender? Quando eu falo de construir um negócio, a gente precisa tornar isso profissional.
muitas pessoas começam o negócio no oba-oba, ou porque acha legal, ou porque acha que é algo simples de ser feito. Então, você vem aqui na internet, assiste um ou outro vídeo de homestaging, acha que é só colocar uma almofada, uma decoração. Sim, essa é uma parte até importante do trabalho que a gente faz, mas não é só isso. E depois você vende esse serviço para uma outra pessoa sem realmente ter uma base. Sem entender de fotografia, sem entender de marketing, sem entender de público-alvo, sem entender de criar links emocionais, porque o homestaging não é só colocar mobiliário, sem entender muitas vezes de paleta de cores, sem entender de estilos de decoração, sem se aprofundar nas composições, sem entender como cobrar direito pelo serviço, precificar esse serviço, sem entender como que você pode desenvolver um trabalho mais assertivo, o que apresentar para esse cliente, o que apresentar de listas de compra. Então, tudo isso a gente precisa ter uma noção clara e entender. Eu fui muito do que eu sei hoje fazendo na prática. Então, eu fui errando, acertando, testando, validando para desenvolver hoje, né, uma forma de trabalho que possa ser replicado e que eu ensino dentro dos meus cursos e mentoria também. Então, o que precisa ficar claro? Que o homestaging não é só colocar mobiliário. Eu vejo muita gente falar, vou fazer parceria com a loja de móveis, ela vai colocar os móveis lá dentro e eu vou vender. A loja de móveis vai colocar os móveis, mas e todo o outro olhar que precisa ter? Análise para saber pontos fortes e negativos do imóvel, a análise para entender a circulação de como aquele imóvel vai ser apresentado ou vai ser utilizado. Então, normalmente, uma loja de imobiliário, ele faz ali um layout superficial, ele não se aprofunda. E outra, você pode ter imóveis que são até mais simples de resolver e imóveis que são mais complexos para ser feito. A gente está agora com um trabalho muito desafiador, né, em relação à reforma, em relação ao orçamento, que a gente está há quase 30 dias só fazendo análise, fazendo orçamento, tentando pensar no público-alvo, porque é um imóvel bem desafiador, depois eu vou trazer ele no canal para vocês. Então, pessoal, tem muita coisa que precisa ser feita dentro das técnicas de homestaging. E aí eu faço uma analogia, é como se você fosse, por exemplo, um médico. Você vai lá, você faz a faculdade de medicina. E aí você pode se especializar em, por exemplo, cirurgia plástica, ou você pode ser, por exemplo, ortopedista. Entende que são coisas totalmente diferentes e que precisa se aprofundar na técnica, por mais que as duas profissões, o ortopedista e o cirurgião plástico, tenham vindo da medicina, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o homestaging. Não é porque eu sou designer de interiores, eu sou arquiteta, que você vai entender de todas as técnicas que precisam ser feitas para se aprofundar no homestaging. E dentro do homestaging, né, tem muita gente que fala, mas eu não sou arquiteta, não sou designer, eu posso atuar com homestaging? Pode atuar desde que você se especialize. E se especialize, né, com pessoas que realmente estão atuando, porque a prática é muito diferente da teoria. Então, se você só sabe a teoria, ou se o profissional que você vai se especializar ali só sabe a teoria, não tem trabalhos, você acaba não conseguindo entender exatamente o que precisa ser feito para obter ali resultados satisfatórios. Então, a gente precisa olhar para os imóveis de uma forma mais comercial. Como que eu vou chamar a atenção? E o que eu consigo fazer com o máximo, com o mínimo de investimento para trazer ali um alto impacto? E uma das coisas que é extremamente importante dentro do homestaging é a gente entender da precificação do imóvel. Isso também eu só fui aprendendo na prática. Se você traz isso, por exemplo, se você pega o homestaging dos Estados Unidos, ele não vai falar nada disso para você, porque lá eles têm um mercado imobiliário totalmente diferente do nosso. Aqui no Brasil, nós precisamos entender de valor do imóvel, entender se eu fizer algo um pouco maior, será que eu vou ter um resultado maior financeiramente? Eu vou conseguir recuperar esse retorno de investimento? Porque normalmente, se você chama um arquiteto, um designer de interiores, eles estão acostumados a fazer um projeto para quem vai morar. Então, quem vai ditar as diretrizes desse projeto é essa pessoa que vai viver, que vai morar naquele imóvel.
quando eu trabalho com home staging, eu faço uma pesquisa, eu desenvolvo ali uma análise de público-alvo, de objetivos para aquele imóvel, do que realmente vai destacar esse imóvel da concorrência, e preciso fazer uma avaliação. Alguns imóveis já chegam mais prontos para a gente, outros imóveis precisam passar por uma reforma um pouco maior, mais complexa, ou até mesmo a gente precisa desenvolver algum tipo de manutenção ali dentro. E para isso você precisa ter um olhar estratégico e entender também da parte de custos. Como é que eu vou organizar uma planilha financeira? Como é que eu vou trazer para esse cliente clareza do quanto ele vai investir? Como é que eu vou organizar tudo isso? E aí eu quero trazer mais um case prático aqui, né? Você sabe, eu falo muito isso. A gente atua de forma prática no mercado, não sou uma vendedora de cursos, a gente realmente desenvolve vários projetos aqui e a gente traz o que a gente realmente está vivendo e compartilhando com vocês. Então, quando eu falo que o home staging é uma entrada, uma barreira mais fácil de você entrar dentro do mercado imobiliário, é porque você pode construir esse negócio para outras pessoas, trazer um lucro para você deste negócio, organizar a sua empresa e a sua pessoa física para que você tenha crédito para começar a ter os seus primeiros imóveis. Então, essa é a nossa proposta dentro do homestay. Se você já tem imóveis, já tem patrimônio, você pode acelerar em muito isso. Eu tenho uma mentorada minha que entrou para aplicar a técnica de homestaging no trabalho, no negócio, começar um negócio novo. E ela começou a entender desse mercado e falou: não, Chay, vou começar a comprar imóvel. Em um ano, ela comprou 6 imóveis de leilão. Porque ela é advogada, ela entende das leis e com o homestaging ela tem uma visão de que imóvel ela pode comprar, o imóvel que vai trazer o máximo de retorno e o que precisa ser feito também quando ele tem uma reforma ou precisar, né, da reforma e da montagem do homestaging. Então ela tem mais segurança para fazer um investimento maior. Então tudo isso a gente aprende dentro do olhar do homestaging. Aqui no Brasil, as pessoas, elas param, tá? Elas têm um imóvel, elas dão um tapa e querem vender de qualquer jeito. Não é mesmo? Mas não dá mais para vender imóvel de qualquer jeito. Entra no portal imobiliário. Dá uma olhada em como os imóveis são apresentados. Então, a gente está aqui para transformar todo esse mercado imobiliário. E por isso, eu sempre oriento procurar profissionais que são especialistas, que estão atuando e que tenham certificados. Então, hoje a gente já formou centenas de profissionais aí no Brasil e, inclusive, tem algumas delas aqui no chat, né? Acho super bacana, elas sempre estão presentes aí. E a gente tem essa visão, né, do quanto é importante a gente buscar informações e buscar realmente se especializar. Hoje a gente está vendo, né, muitas denúncias, por exemplo, de clínicas que fazem uma questão estética ali, que depois o paciente tem algum tipo de problema, alguns chegam até a morrer. Dentro do homestay é a mesma coisa, você vai se aventurar, montar um negócio sem conhecer as estratégias corretas, sem entender de fotografia, sem entender de marketing, sem entender de definição de público-alvo, sem entender de precificação. Então, tudo isso é relevante para executar este trabalho. Vou compartilhar com vocês agora, tá? Um case de uma cliente que nós fizemos, tá? Um trabalho. Ele tá em torno de 2 meses já no mercado para venda, já está dizendo a cliente com uma proposta bem adiantada. Então, normalmente, os imóveis, a grande maioria, acaba sendo por financiamento. Então, vai lá, dá uma entrada, aí vai pegar o financiamento, vai dar o ok, e às vezes demora um tempinho esse trâmite aí. Então, esse cliente está menos de 2 meses no mercado, já está com uma proposta aí já bem encaminhada. Nesse caso desse apartamento, a gente fez uma análise primeiro para essa cliente. Eu falei para ela, olha, você tem 2 opções, né? Hoje esse imóvel vale algo em torno de 1 milhão, 980 mil, 1 milhão, no máximo, do jeito que ele tá. Você pode fazer uma reforma pontual e você vai ter esse retorno dessa reforma de volta e vender mais rápido,
ou você faz uma reforma maior, mais pesada, e aí sim você consegue agregar mais valor, valor financeiro, dinheiro no imóvel e cobrar ele mais caro. E foi essa análise que nós fizemos aqui nesse apartamento e a gente decidiu por fazer um escopo mais simples, né? Então a gente não fez uma reforma completa, porém a gente orientou essa cliente de quanto realmente ela conseguiria ter de retorno. O que eu preciso frisar aqui para vocês, tá? Sempre, gente, entendam isso. O homestaging, o objetivo do principal do homestaging é acelerar a venda, né? Acelerar a parte de locação. Nós não aumentamos o valor do imóvel significativamente, nós aumentamos a percepção de valor, é um ponto. Agora, aumentar o valor, para isso, existe a técnica do house flipping, que é você comprar um imóvel barato, desvalorizado, fazer uma reforma maior, mais completa e vender com lucro lá na frente. Então, tem imóveis que você pega, você consegue ganhar 40%, 50% em cima do valor ali de compra. Mas para isso você precisa saber comprar bem. O que eu estou falando aqui é, eu pego o valor de mercado dos imóveis, eu faço uma análise de quanto esse imóvel pode ser vendido e o quanto a gente teria que investir em pequenas manutenções, reformas, como é o caso deste apartamento. Essa cliente, se eu não me engano, ela investiu algo em torno de 35 mil na parte de administração dessa reforma, na parte do homestaging e na parte da reforma em si. Pedreiro, eletricista, né? Esse pessoal que executou aí essa reforma. Tá fazendo sentido? Tudo bem até aqui? Estão gostando do nosso encontro? Comentem aí que eu quero saber, tá bom? Então, este apartamento nós fizemos aí algo mais pontual. Então, a gente trouxe para ele móveis reais, se não me engano, o quarto de solteiro tem uma cama cenográfica. O restante nós trouxemos um mobiliário real. Este mobiliário, ele é alugado para o cliente, depois que é vendido, a gente retira toda a parte de móveis. Sim, né, tem muita gente que pergunta, mas Chay, como assim? Você tem tudo isso? Sim, a gente tem toda a parte de sofá, poltronas, mesas, racks, cadeiras. Eu não construí esse acervo da noite para o dia, foi com bastante trabalho ao longo do tempo e a gente, cada imóvel que a gente faz, a gente agrega e cresce mais um pouquinho. E é isso que eu ensino aí dentro dos cursos e mentorias que nós temos também, tá? Então, neste apartamento, a gente desenvolveu aí uma reforma mais pontual e este case específico também está dentro da minha mentoria Stager de Sucesso, onde a gente traz o conceito que foi desenvolvido, a parte de links, né, de coisas que a gente acaba comprando ali para o apartamento. Então, todo apartamento a gente acaba comprando uma coisinha nova. Então, essa lista de fornecedores, o que a gente fez na reforma, como a gente especificou isso para o cliente, como é que a gente administrou essa reforma. Então, tudo isso a gente traz dentro da mentoria Esteja de Sucesso. Então, para cá, nós temos aí essa sala. Então, por exemplo, essa porta não existia. Foi então a gente fez uma análise e aqui dentro, já já vocês vão ver, é um corredor que não tinha nada. E para esse corredor, era um corredor relativamente grande. Então, eu imaginei, eu preciso dar função para os espaços. Dando função, você agrega valor. E aí, a gente trouxe um home office, porém, a gente tem um outro ponto negativo, que esse apartamento, no quarto de casal, não tem armário. E aí a gente tem um quarto inteiro só de armário e a pessoa precisava atravessar esse corredor para ir até o outro quarto. Então, essa porta, ela traz privacidade para este quarto, que seria um ponto negativo que não tem armário. E nós trazemos também a questão acústica para quem, por exemplo, está trabalhando nesse escritório que nós agregamos aí nesse corredor, tá? As fotos também são estratégicas. Aqui nós fizemos uma foto mais no final do dia para mostrar que é um apartamento que tem bastante luminosidade, que a pessoa não vai ter problemas, né? Tem muita gente que tem apartamento que não pega sol, que não é arejado. Então, aqui é um apartamento que ele tem ventilação cruzada. Então, aqui eu tenho uma janela, para o lado de cá eu tenho a sacada, né? Então, ele tem uma ventilação muito boa. São 2 por andar, então isso agrega também valor para quem está buscando o imóvel. Aqui é no hallzinho de entrada que nós fizemos, tá? A parte aí da sala, a gente trocou essa mesa que tinha por uma mesa
por uma mesa de, né, a gente trocou para uma mesa mais leve, esse cantinho aqui. Este era um imóvel, gente, que ele estava alugado, tá? Era uma locação tradicional e o inquilino saiu, por isso que a gente tem ali umas fotos de antes, então algumas coisas ficaram. Então essa mesa ficou, o sofá era do inquilino, e aí a gente tirou essa mesa aqui. Inclusive, a cliente deu essa mesa, falou, ah, você não quer para você, não quer dar? A gente pegou e colocou no outro apartamento, que também já foi vendido, essa mesa com as cadeiras, tá? Então, vamos lá. Que eu quero mostrar aqui para vocês a parte da cozinha, tá bom? Então, deixa eu correr aqui. Na cozinha, acho que não tem... a cozinha era assim antes, tá? Então, o que a gente analisou? Qual era o ponto um ponto negativo, né, dentro desse apartamento, a cozinha, que era uma cozinha que tinha uma cara super antiga e que não valorizava aí o imóvel. Então, a gente quis valorizar a cozinha, a gente investiu um pouco mais nela. Então, fizemos ali algumas manutenções gerais, pinturas gerais, troca das luminárias, troca dos acabamentos de tomada, e a cozinha a gente investiu um pouquinho mais. Então, aqui nós colocamos esse revestimento, porque a gente tem um piso, deixa eu ver se tem alguma foto que vai dar para ver. Ó, a gente tem esse piso cerâmico super antigo, que ele é cinza claro com cinza escuro. Então, nós trouxemos o cinza para amenizar com este piso cinza. Então, a gente fez a parte de baixo de cinza, aqui cinza. Então, a gente trouxe uma modernidade aí para essa cozinha. E sempre lembrando em custo, né? Então, as pessoas perguntam, Chay, o que você prefere? Qual madeira você prefere? Ele falou, primeiro me fale quanto custa, para depois eu dizer o que eu prefiro. Então, eu sempre falo, eu sempre trago, né? Eu sempre trago essa visão aí do investimento que a gente precisa ter. Então, foco primeiro no quanto custa, para depois eu trazer ali o que eu vou preferir fazer. No caso, por exemplo, dessa cozinha, tá, gente? O que eu fiz, tá? A gente conversou lá com o marceneiro para reduzir custos, então tava ficando caro. Eu falei, putz, mas eu quero fazer, mas eu não posso gastar isso, entendeu? Não dá para eu gastar isso. Aí, o que dá para fazer? Chay, ó, se você fizer de tal madeira, a gente consegue um retorno, a gente consegue baixar, porque eu tenho uma sobra desse material. E foi aí que a gente conseguiu definir e conseguiu diminuir o valor da marcenaria, porque todo mundo sabe que marcenaria é uma das coisas mais caras que tem, né, dentro aí de uma obra, de uma reforma, é a parte da marcenaria. Então, olha só, o piso antigo e a parte ali dos móveis que a gente transformou. E aí refizemos a parte de gavetas, deixou aí tudo funcionando, tá? Se vocês tiverem perguntas, deixem aí no chat. Eu acho super importante quando vocês trazem aí questionamentos, tá? Como é algo novo hoje no mercado, as pessoas normalmente têm muitas dúvidas. Então, a Ana está perguntando, Ana, você é nova por aqui? Comenta aí de onde você é, se você está chegando agora. A Ana está perguntando, os móveis não ficam para o apartamento? Então, depende, tá? Depende do tipo de contrato que você faz. Eu trabalho muito, tá, em São Paulo, e aí eu vou falar das minhas experiências e das minhas experiências com os meus mentorados, com os meus alunos, tá? Existem vários tipos de trabalho que você pode fazer dentro do homestaging. Hoje, em São Paulo, eu atuo muito mobiliando os apartamentos, alugando a parte de mobiliário. Então, todos esses móveis que estão ali, tirando a parte de marcenaria fixa, né? Cozinha, armários planejados, são meus. Então, o sofá é meu, a cadeira é minha, a cama é minha, esses acessórios decorativos. Eu alugo isso para o cliente, depois que vende, eu trago de volta. Então, se esses imóveis vendem em torno de 2 a 3 meses, eu tenho um giro legal, porque dentro de um ano eu consigo fazer ali 3, 4 imóveis. Então, o valor que eu investi no mobiliário se paga e eu consigo ter lucro, tá? Então, isso é algo que é relevante, tá? A gente também atua onde o cliente compra todos os móveis. Eu faço muito isso, por exemplo, litoral interior, porque as pessoas querem algo já mais pronto.
Então, a gente está com um apartamento, por exemplo, em Bertioga, uma cobertura de 2 milhões do valor de venda, e o cliente está mobiliando a cobertura inteira. Ela tinha já alguns móveis, a gente até indicou jogar no lixo, porque estava muito ruim, sofá, alguns móveis já estavam estourados, e ele está comprando toda a parte imobiliária. Inclusive, semana passada a gente foi e comprou uma mesa maravilhosa. E aí, aquilo de entender o público-alvo. Com 2 milhões, o meu nível de exigência sobe. Eu não posso fazer qualquer coisa dentro deste imóvel, principalmente imóvel de litoral. Então, a gente está mobiliando com móveis verdade, móveis top ali, de alto padrão, para igualar, por exemplo, Bertioga com os imóveis de Riviera de São Lourenço, que é é um bairro, né, gente? É que aqui é tudo muito pertinho, mas é um bairro ali de São Sebastião, não sei dizer direito. Mas enfim, fica muito próximo, é 20 minutos mais ou menos de distância um do outro. Então é uma região mais nobre. Nós também fazemos para imóveis de temporada, onde também o cliente compra tudo e coloca lá. E fazemos para imóveis com morador. Então, o imóvel onde a pessoa mora, a gente faz ali uma organização, um descarte, uma orientação, e tudo que precisa ser utilizado dentro do imóvel é comprado, tá? Olha só, a Ana está em Bragança Paulista, tem uma aluna de Bragança Paulista. E já fiz trabalhos em Bragança Paulista também, tá? Depois dá uma olhadinha lá no meu site de Bragança Paulista, foi bem interessante, porque esse de Bragança, eu até acho, eu deixo aqui no chat para vocês. Era um cliente que, ele bateu o recorde. Ele construiu uma casa para vender e ele queria vender rápido. O que ele fez? Colocou mais de 30 imobiliárias da região, tá? Bragança. Você acha que vendeu? Não vendeu. Então, a gente também orienta. Deixa eu ver. Achei aqui um trabalho que nós fizemos em Bragança Paulista. Foi bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Tá lá no meu site, que é o chai.com.br. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, a gente fez esse imóvel em Bragança Paulista. Ele estava mais de 6 meses para vender e foi vendido em menos de 3 meses, depois que a gente fez o homestaging. E esse daqui foi até antes da pandemia, ó, a gente utilizava bastante mais coisas de cenografia, então o rack também era cenográfico, mas o adesivo, a gente subiu muito de preço, então agora eu até prefiro comprar mesinha lateral, hack na internet, que tem um custo até mais acessível, para a gente mobiliar esses apartamentos e imóveis que são mais médio padrão, tá? Então, ele vendeu super rápido, menos de 3 meses depois que a gente fez aí o homestaging, e sem o homestaging já estava ali mais de 6 meses para venda. E o que acontece? Dentro desse bairro tinha várias outras casas para vender, com o mesmo padrão. Então, por que cada ele ia se diferenciar? Tá? Então, hoje, tem muitas pessoas no interior, principalmente, já fazendo porteira fechada. Então, ela já mobília e decora o apartamento, já vende com tudo pronto. Eu tenho uma aluna minha que ela faz, né, homestaging no interior, que ela trabalha com alto padrão, e que fala, Chay, tem vezes que eu deixo até comida na geladeira, para vocês terem ideia. Os imóveis estão vindo cada vez mais prontos. Se vocês pegam grandes construtoras, principalmente em São Paulo, muitas delas já entregam apartamento imobiliado. Então, quem é arquiteto, designer de interiores, né, está perdendo uma fatia grande do mercado para essas empresas que já entregam todo tudo pronto ali, e quem arquiteto design tem que se especializar em homestaging para atuar com homestaging. Não adianta, sou especialista em homestaging, mas que formação que você fez? Você pode fazer um design de interiores para um apartamento para venda. Aí o quê? Design de interiores para um apartamento para venda. Mas ser especialista em homestaging, você precisa ter algum curso, algum certificado, tá? A Ana está dizendo que tem vários condomínios em Bragança Paulista. Gente, cidades do interior estão bombando, as pessoas querem, né, mais segurança, mais conexão com a natureza. Então, tem um mercado excelente para quem faz homestaging no interior, e principalmente para quem começa a atuar agora.
ou começa a investir também no homestaging. Então, você já traz um grande diferencial. Mas voltando aqui para a nossa apresentação, tá bom? Deste apartamento que eu quero trazer para vocês, a gente precisou estudar e colocar na ponta do lápis o quanto a gente investiria de reforma. E a gente não podia gastar muito, então precisou ser estratégico. Aí tem gente que pergunta, Chay, você faz projeto? Eu falei, não, porque eu não tenho tempo de fazer projeto. Cada dia que esse imóvel fica parado, é tempo perdido. Então, se eu for lá, tirar a medida de tudo, desenvolver um projeto, isso eu estou falando para esse imóvel, tá? A gente tem vários outros tipos de trabalho. Para este imóvel em específico, a gente desenvolve um conceito, faz os orçamentos, vê o que faz sentido investir, e aí a gente executa o trabalho. Então, assim, a gente realmente tira a medida, eu preciso entender das medidas, mas eu não faço projeto 3D, o cliente nem sabe o que eu vou colocar dentro do apartamento, ele tem uma noção, a gente conversa, a gente alinha, a gente fala, né, para que público que a gente está direcionando. Isso quando o cliente pergunta, porque tem uns que nem querem saber. E a gente vai lá e monta o apartamento, tá? Então a gente traz vida, traz alma, faz com que as pessoas vejam esse imóvel e vejam ele como um lar, tá? Como algo que ele vai passar os melhores momentos ali dentro. Nesse apartamento, a gente não mexia nos banheiros. E aí entra um outro ponto estratégico, tá? O que acontece? Não sei se vocês conhecem o francês, já que eu estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí começa, aí você gasta muito mais do que você imaginou. Você, ou o cliente, né, o proprietário do imóvel, gasta mais do que imaginou. Não ficou bom, você gastou dinheiro que você não recupera lá na frente. Então, é uma profissão que a gente precisa estudar realmente para conseguir direcionar o que precisa ser feito no imóvel para que não tenha erro lá na frente. O que eu tenho hoje de pessoas que fizeram reformas ruins, que investiram errado, é muito grande. E então, por isso que precisa ou contratar um profissional especialista ou se especializar em homestaging. E se você que está aqui, né, tem intenção de ampliar o seu patrimônio, é importante que você já entenda de algumas orientações já agora, desde o começo, para que você seja mais assertivo lá na frente. Então, aqui, por exemplo, a gente não mexeu nos banheiros. A cliente até queria, porque a gente não faz isso, que a gente faz aquilo. Falei, olha, se mexer numa coisa, vai mexer nas outras. Então, aqui, o que nós fizemos? Trocamos o espelho, colocamos um espelho inteiro novo, porque esse já estava apresentando aquelas manchinhas, e a frente dos armários, só isso. E o restante a gente manteve como estava, tá? Então, aqui é o que eu falei, né? Que a gente tinha um corredor grande, que a gente trouxe home office, agrega valor também. E aqui era o quarto antes, um quarto super pesado, carregado, né? Estranho. E depois com homestaging. Algo que realmente, né, te chama atenção, brilha os olhos, que te conecta, que mostra ali, né, o valor daquele espaço. Aqui também a gente fez no final da tarde, pegando o sol da tarde, você consegue ver os prédios lá no fundo. A gente não pode negligenciar a questão da fotografia. Então, o stager, ele direciona o fotógrafo. Às vezes, contrata um fotógrafo ruim, acaba com o seu trabalho de homestaging. E aí a gente foi aqui para o banheiro. Então, a gente traz alguns elementos para trazer uma certa sofisticação, mesmo que o ambiente seja aí um pouco mais, né, o apartamento seja um pouco mais antigo e a gente tenha feito ali uma reforma intermediária, tá? Ó, o pessoal tá falando aqui que é uma grande diferença, tá? Exatamente, tá uma grande diferença no antes e depois. Isso faz com que o imóvel seja valorizado. Então, quando a gente fala de entrar no mercado imobiliário, você pode entrar de forma profissional atuando nessa área, né, com uma baixa barreira de entrada, que você pode construir primeiro o seu negócio de homestaging, ganhar dinheiro com isso e começar a ampliar o seu patrimônio. Você tem um retorno muito mais rápido do que, por exemplo, achar eu vou comprar um imóvel de leilão, de house flipping para alavancar. Esse é um processo que demora em torno de 1 ano a 2 anos para você ter o retorno disso. Você pode esperar esse tempo para você ter um retorno, e quando você atua com serviços de homestaging, montando um negócio de homestaging, você tem um retorno mais rápido disso. Você presta um serviço,
né? E tem esse retorno. E a gente trabalha muito balizado no valor dos imóveis. Então, do valor de venda desses imóveis. Então, vocês têm aí, né? Eu acho que semana passada eu fiz uma aula falando sobre isso. Lá no meu site eu também trago ali alguns pontos, né, de investimento, quanto a gente consegue cobrar por um trabalho. Então, você vai fazer uma consultoria, você vai fazer, né, um home staging ali completo, uma reforma, você consegue num único projeto, faturar às vezes 20, 30 mil reais, 40 mil reais em um único projeto. E quando você às vezes coloca na linha do tempo, o tempo que você gasta para comprar um imóvel, para reformar esse imóvel, para colocar ele no mercado, para vender, tudo isso, e tira a inflação, tira o dinheiro investido, te sobra muito pouco no final. Então, por isso que é importante ter o olhar do home staging para que você faça escolhas mais assertivas e acelere este processo para que não demore tanto tempo. Nós temos também menos burocracia versus processos mais burocráticos. Então, por que começar com home staging? Né? Você faz algo criativo, algo prazeroso, algo que que você vai conseguir se realizar ali, não tem tanta burocracia, né? A parte mais, vou até já juntar coisa aqui menos complexa, né? Porque você não tem que ficar vendo a edital, documentação, você vai lidar com um processo mais criativo ali dentro de técnicas específicas, de composição de cores, de estilos de decoração, de análise de público-alvo, análise de investimento, mas é coisas que você consegue aprender que não tem ali uma certa complexidade e nem é tão burocrático, é muito mais gostoso, prazeroso de se fazer e com resultado, o retorno muito mais rápido, né? E a gente também dentro do homestay, você tem muito mais flexibilidade de tempo. Então, se você quer, eu tenho um filho pequeno, eu preciso ficar com ele, eu quero cuidar dele, eu quero participar mais da infância dele, ou eu tenho que ajudar os meus pais, ou eu quero viajar, eu quero curtir a vida. Então, dá para você desenvolver uma flexibilidade de tempo com o negócio de homestaging. Eu, por exemplo, moro hoje na praia e tenho uma equipe em São Paulo. A gente está desenvolvendo equipes no interior para conseguir atender e fazer parcerias também. Então, hoje eu tenho projetos em Ubatuba, São Sebastião, São José dos Campos, ali Mairinque, Campinas. Então, a gente tem vários projetos no interior. E às vezes, eu nem vou nos imóveis, eu vou uma vez só. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade de tempo. E você pode executar sozinho, sem precisar, né, às vezes, de um advogado, de um contador, de um especialista, e você consegue ter tudo isso nas suas mãos para conseguir fazer esse trabalho de homestaging. Então, o negócio, você construir esse negócio de homestaging é algo que vai te trazer um resultado muito mais rápido. E hoje, eu posso ser sincera, está muito mais fácil da gente implementar, porque as pessoas estão descobrindo, estão buscando essa técnica, e muitas vezes eu recebo muitas pessoas perguntando. Recentemente, essa semana mesmo, um rapaz que queria indicação em Uberlândia para fazer homestaging. Então, assim, sempre tem pessoas do interior, pessoas do Brasil inteiro pedindo orçamentos e muitas vezes a gente não consegue atender, né? Pela demanda que nós temos aqui já nos nossos trabalhos, que a gente acaba focando mais em São Paulo e algumas regiões aí do interior e do litoral. Então, hoje, diferente de 4, 5 anos atrás, está muito mais prático. E para você se especializar, né? Nós temos aí a mentoria avançada de homestaging, onde eu trago a parte de homestaging e a parte de reforma. Só na mentoria a gente aprofunda na reforma. Por quê? Reforma, a gente, não é brincadeira, não é para qualquer um. Até pessoas que fazem curso de design de interiores, de arquitetura, têm dificuldade nessa parte de reformas, se ela não se especializa ou se ela não fez um estágio na área. Eu sei porque as minhas, né, eu tenho estagiárias, eu tenho a minha equipe, contrato aí profissionais, e a gente precisa treinar o básico, tá? Então, para que você consiga atuar e ter esse olhar de falar, olha, eu preciso fazer isso, ou eu preciso entender da precificação do imóvel para eu direcionar uma reforma ou mais complexa ou mais simples. Você precisa entender disso, entender de precificação, entender de vários negócios. E para isso a gente tem uma base, tá? Então,
A mentoria, a gente traz uma base onde eu falo do homestaging memorável, que é uma técnica que eu desenvolvi aqui no Brasil, tá? Que é muito baseado nas minhas experiências e no que eu estudei aqui. Então, eu sempre tenho bastante livros, sempre estou lendo livros, sempre buscando informação, sempre fazendo muitos cursos para conseguir trazer o melhor para o meu trabalho e compartilhar isso com os meus alunos, com os meus mentorados. Então, na mentoria Stages de Sucesso, a gente fala da base do homestaging, dos princípios do homestaging, da parte da vistoria do imóvel, o que eu preciso olhar ali dentro para saber especificar corretamente que direção eu preciso seguir. Né? A gente desenvolveu todo um método que eu chamei o método de diamante, para que você consiga praticamente, né, lapidar aquele diamante, aquele imóvel que muitas vezes está parecendo um carvão ali, e deixar ele brilhante, despertar esse desejo, trazer esse encantamento. Então, por isso que é um método diamante. E a gente fala de planejamento estratégico. Não dá para falar de homestaging sem falar de planejamento estratégico, tanto financeiro quanto de investimentos e planejamento estético também. A gente tem dentro da mentoria avançada, a gente foca na parte da reforma, então toda a parte de estudo de viabilidade, levantamento de custos, projetos, cronogramas, contratos, gerenciamento e tudo isso com cases práticos. Essa parte de reforma, gente, eu posso dizer com grande, assim, certeza, convicção e tranquilidade que vale mais que uma faculdade de design de interiores. Eu sei por feedbacks tanto da minha equipe quanto dos meus alunos e mentorados. Então, o que eu trago dentro da parte de reforma, você não encontra na faculdade. Para falar a verdade, eu nem sei o que a faculdade ensina, porque eu trago o prático, o que eu preciso saber para colocar em prática. Então, não sei o que a faculdade realmente ensina, floreia, mas aqui a gente traz o básico. E dentro do trabalho de homestage, a gente não entra muito profundamente em projetos, desenhos técnicos, tá? Quando eu preciso, eu terceirizo esse trabalho da parte de projetos técnicos, tá? Talvez seja uma dúvida que vocês tenham. A gente também fala da parte de divulgação. Então, o que eu preciso saber dentro do homestaging? Como é que eu vou divulgar esse imóvel? Como é que eu faço foto? Como é que eu faço vídeo? Como é que eu desenvolvo um book do imóvel? Como é que eu faço um anúncio desse imóvel? Como é que eu entendo a precificação desse imóvel de acordo com as estratégias de homestaging que eu fiz? Como é que eu posso divulgar isso nas redes sociais? Como é que eu posso fazer um tráfego pago? O open house, né? A gente desenvolve alguns trabalhos aqui de open house e a visita no imóvel para venda. Então, tudo isso a gente precisa entender para fazer uma divulgação persuasiva e fazer com que esse imóvel venda aí mais rápido. Então, isso daqui é a base. O homestaging é isso daqui. Agora, se você quer ir além, construir esse negócio para ganhar dinheiro, você precisa entender de outras ferramentas, que entra a parte de marketing, vendas e a parte de gestão lucrativa. Então, dentro da parte de vendas, como é que eu capto clientes para homestaging? Isso é a captação, tanto orgânica quanto paga. Como é que eu faço uma apresentação coerente de proposta? Gente, quantas pessoas não conseguem fechar serviços de homestaging porque não fazem uma apresentação coerente? Então, eu tenho até mentoradas minhas que eu puxo a orelha dela e falo: pô, como é que você tá fazendo? Me explica. Eu fiz assim. Eu falei: tá, mas vai lá, pega a apresentação, faz desse jeito, depois você volta aqui e conta. Ela, Chay, eu fui lá, fiz e consegui fechar, e no final a pessoa disse que ainda estava barato. Eu me matei, eu queria ter cobrado 2 vezes mais caro que ela teria pago. Então, assim, uma apresentação bem feita, ancoramento, precisa saber fazer isso para ter resultado, tá? A gente fala tanto de imóveis vazios com morador, sem morador, parte de reformas, né? Se você precisar desenvolver, às vezes, um projeto 3D, marketing, funil de consultoria para que você consiga captar esses clientes e converter também, tá? Estratégias de fechamento, follow-up. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que aquele cliente talvez não vai fechar naquele momento, ele vai fechar daqui 1 mês, 2 meses com você, às vezes 6 meses. Já tive cliente que voltou depois de 1 ano que o imóvel não vendeu, e você fica lá, esquece dele, ou fica né, faz bico, né, fica com, ai, não fechou, fica. E muitas vezes é um caminhar, é mostrar o quanto a gente consegue aí, o quanto a gente consegue gerar de valor para essa pessoa. E nós temos aí também a parte de gestão, que é como é que você vai começar esse negócio,
Como é que você vai cobrar? Como é que você vai fazer finanças pessoais, finanças da empresa? Como é que você vai precificar, né? Colocar valor, montar equipe, planejamento de crescimento, porque você precisa crescer, expandir, melhorar o seu nível de clientes, expandir o seu negócio. Então, isso entra na parte de negócio. E aqui a gente tem dentro da mentoria, tá? A parte de investimentos. Então, aqui dentro da mentoria, a gente traz experts de cada área para falar de coisas mais específicas. Aqui, gente, é como se eu fosse um clínico geral, vou dar essa analogia de novo. E aí você chega e fala: olha, Chay, eu tô com isso, isso, isso. E aí eu, como um clínico geral, um especialista, né, falo: olha, então acho que você tem que procurar o fulano de tal. E aí você vai fazer isso, 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 né? Então aqui é a mesma coisa, a gente faz uma triagem do seu cenário e direciona você para qual é o melhor investimento que você pode se programar para estar fazendo. Nós trabalhamos aí com essa base, com esses pilares, tá? E o que eu quero trazer para vocês? Quem estiver interessado em dar um passo além, um passo a mais, tá? Para participar da mentoria, onde a gente fala realmente da parte de reforma estratégica, que é onde você consegue ter um retorno, um resultado financeiro até maior, e onde a gente fala de investimentos imobiliários, que eu não falo em nenhum outro curso sobre esses dois temas. A gente tem, não é pagou, entrou, nós temos aí um formulário para entender se realmente é o seu momento de participar da mentoria, ou se é o seu momento de começar menor, fazendo um curso mais básico, mais inicial, ou às vezes até um curso profissional que nós temos aqui. Então, para participar da mentoria, a gente vai mandar um link lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo também para vocês preencherem o formulário. E aí, dentro desse formulário, nós vamos selecionar ali, a gente vai dar um feedback para vocês do que qual é o momento que você está e direcionar. Se às vezes é um curso mais simples e se é a mentoria. E a gente vai selecionar de 2 a 3 pessoas que preencherem esse formulário para uma consultoria gratuita. Então, preencha o formulário, mesmo que você não tenha certeza, porque você pode ser chamado para concorrer a uma dessas vagas aí das nossas consultorias e a gente consegue te direcionar ali para o melhor curso que você possa fazer ou até um serviço que você queira fazer aqui com a gente. Então, pessoal, por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Queria trazer esse case, falar um pouquinho, né, do como eu enxergo o mercado de homestay, como é que a gente pode construir esse negócio e mostrar que nós temos aí um direcionamento, que nós temos uma mentoria com atendimento mais personalizado, mais próximo de vocês, para que vocês consigam cada vez mais resultado e se especializem em homestay. Não se aventurem a fazer sozinhos, sem conhecer todas as técnicas, que pode ser que você falhe em algum ponto, algum processo e não consiga atingir o objetivo, que é acelerar a venda, acelerar a locação. Então, realmente, se especialize, busque orientações, preencha o formulário, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o formulário e vou também disponibilizar lá no nosso grupo. Então, muito obrigado a todos que estavam aqui presentes. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Em breve eu vou fazer vídeo de tour desse apartamento para deixar no canal. Tô com vários apartamentos aí montados que eu não tive tempo ainda de fazer o tour neles, mas me acompanhem também lá na rede vizinha, que a gente está postando sempre o nosso dia a dia, e a gente está com muitos trabalhos legais aí que eu quero em breve compartilhar mais com vocês. Então, muito obrigada. Até breve, faça o seu planejamento, preencha aí o formulário para, né, concorrer a uma dessas vagas de consultoria que a gente pode, que a minha equipe vai falar diretamente aí com vocês. E agradeço aí a presença de todos. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, chama a gente lá no WhatsApp, tá? A minha equipe está sempre pronta para ajudar. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder. No Instagram também, tá? E aqui no YouTube, deixe embaixo nos comentários se você quer saber alguma coisa, se você quer temas de novas aulas. Então, muito obrigada e até breve, pessoal. Até mais.